Coletiva de Abel Braga, vamos ver o que Abelão vai falar. Enfim. Qual microfone? Nesse microfone, Abel vai falar aí. E vamos ver, enfim, o que ele vai falar sobre a vitória do Fluminense contra o Cuiabá. Vamos lá, vamos estar rolando a pergunta. Sobre em cima da sua estratégia adotada, né? Você falou de analisar direitinho quem estava mais desgastado, quem estava menos desgastado. Pelo jeito que foi o jogo, pelo jeito que se desenhou, muito batalhado, muito truncado, você acha que essa estratégia foi perfeita? Foi na veia? Sabe o que acontece? Eu cobro muito do meu jogador, mas eu me culpo muito. Eu acho que eu devia ter feito algumas mudanças para aquele jogo lá da Sul-Americana. Não que nós tenhamos um plantel grande, não é isso, mas temos jogadores com qualidade. Poderia ter trocado um pouco, ter oxigenado mais, como eu fiz hoje. Então eu falei, não vou cair no mesmo erro 2 vezes. Por quê? Nós fomos para lá na segunda-feira, nós íamos sair de manhã, treinar à tarde. Só uma dúvida, Abel realmente pensou em poupar na Sul-Americana? Porque se ele fala de oxigenada, não é aquela poupada do jogador tá estourando, né? O CK alto, o famoso CK alto. Não é isso, né? O jogador tá estourando e você precisa tirar. É mais pra questão física mesmo, o cara tá cansado, com excesso de jogos e tal. Será que ele pensou em poupar na Sul-Americana mesmo? E, por sinal, comenta aí embaixo. O que você acharia de poupar na Sul-Americana? Entenderia ou não? A Sul-Americana é prioridade? Comenta aí. No fundo, saímos à noite e passamos a madrugada viajando. Então, estou falando de segunda para terça, perdemos uma noite. De depois do jogo para quinta, perdemos outra noite. E hoje vamos perder outra noite. E vamos jogar terça. É desumano. Não quero dar desculpa de nada. Por quê? O Cuiabá, eles teve aquela divisão de voo, eles foram até Curitiba, eu estava falando com o Pitado antes do jogo. Eles foram até Porto Alegre, ficaram 5 horas. Porto Alegre foram para São Paulo, ficaram mais 3 horas. Chegaram aqui de madrugada também. Só que eles dormiram de quarta para quinta. Então é assim, você viu aqui muito erro de passe, né? Dos 2 lados. É porque o discernimento não é o ideal. Agora, eles tiveram uma intensidade maior, nós sabíamos também que ia suportar bem o segundo tempo. Nós controlamos melhor. Agora, qual a defesa que o Fábio fez? Nenhuma, né? Então, eu fico feliz pelos jogadores, porque eu acertei na estratégia, podia ter errado aqui e ia estar confessando. Como falei que eu me senti culpado de não ter mexido no time lá quarta-feira passada. Abel, parabéns pela vitória. Você citou o Fábio não fez nenhuma defesa, né? Realmente a defesa do Fluminense foi muito bem, não deu nenhuma chance para o Cuiabá. Mas no ataque a produção ainda está pouca, né? O Fluminense teve poucas chances de gol. O que explica? O que você acha que explica esse pouco volume ofensivo da equipe? Veja assim, o Cuiabá, no primeiro tempo, botou muita intensidade. Nós tivemos 3, 4 vezes para poder chutar em gol, não chutamos. Puxei a orelha dele no intervalo. Mas está faltando a gente ter mais profundidade. Entendeu? O que acontece? Nós temos um jogador que, né, com a bola é um fenômeno, que é o Ganso, mas ele faz a equipe agrupar. Mas também nós temos que os atacantes darem uma opção maior de profundidade. Mas a gente também não pode... Tu vê, quando o Luiz Henrique pegava a bola, o Everton dobrava a marcação, ficou complicado para ele. Não joga um bom tempo, um jogo de início, essa coisa toda. O Fred, no meu modo de pensar, taticamente ele foi incrível, cara. Quando a bola estava no sufoco, ele chegava, segurava a bola na frente, aquela coisa toda. O Nonato também não faz no jogo há quanto tempo? O Wellington. Mas é o quê? Nós tentamos botar os caras mais tranquilos no jogo. O Iago entrou muito bem, quer dizer, no jogo passado teve uns probleminha. É assim, a gente Teve uns probleminhas, é muito bom, né? Vamos pensar jogo a jogo, mas eu concordo com você, tá? Não temos só que dar opção para a bola. Temos que dar opção de espaço, de profundidade
para ficar um pouco mais vertical. Sobre a resposta de Abel, óbvio. Abel, ele só vai falar de jogador quando é pra elogiar. Quando é pra criticar, ele normalmente vai falar como ele falou de Wellington, de Iago. O Wellington, Wellington. Iago teve uns probleminhas ali, enfim, só assim, ele só vai mencionar assim. Não vai ficar criticando o jogador na coletiva, isso é básico, né? Óbvio que isso não vai acontecer. Então a gente precisa filtrar o que Abel disse. Principal pra mim o que ele diz. Óbvio, ele vai falar da questão física. E assim, ele tem razão nisso? Ele tem, de fato. O Fluminense fez... Pô, você parar pra pensar que de terça a sábado, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, são 5 jogos aí, 5 dias aí completos, né? Os 5 dias. O Fluminense, nesses 5 dias, ele jogou 2 partidas e ele não dormiu 2 noites. E ele viajou... Se vocês verem a distância que é do Rio pra Barranquilha, meu amigo, é uma das maiores viagens possíveis do Rio de Janeiro, se eu não me engano. Dentro da América do Sul, acho que não existe um lugar mais longe saindo do Rio do que Barranquilha. Então, beleza. Então, esse ponto que o Abel falou faz todo sentido. Não é justificativa pra pobreza do time contra o Santos, que foi antes disso, por exemplo. Então, acho que tem esses problemas, sim. Teve problemas, sim, pra criar. E não dá pra colocar tudo na conta só da questão física. Mas como eu falei, desempenho individual, ruim, Abel não vai comentar em coletivo. Isso é normal, a maioria dos treinadores não fazem isso, senão você perde o grupo, né? Vamos continuar acompanhando a coletiva de Abel. Temos que dar a opção... Agora foi. Puxando pela pergunta do Thiago, além dessa falta de produtividade ofensiva, você vê que também a estratégia do Cuiabá, sobretudo no primeiro tempo, dificultou as ações do Fluminense, pensando por lado de que o Dourado, mesmo jogando em casa, o Pintado preferiu adotar uma estratégia de sair um pouco mais em contra-ataque, enfim, fazer um ferrolho um pouco maior ali atrás. Você acredita que você viu dessa maneira também? Você acredita que isso influenciou? Não, mas nós tínhamos estudado bem, não só em Sul-Americano, nós chegamos a ver alguns lances até do ano passado contra o Figueirense. Eles têm uma saída na roubada de bola, eles compõem muito bem ali o corredor central. E quando eles roubam, os dois do lado disparam. O André e o Everton, né? Então, foi onde nós mais erramos. Porque quando tu erra na lateral do campo... Só uma dúvida aqui. Tem jogo contra o Figueirense nesse ano, acho que a Abel é confundido aí. O Cuiabá passou do Figueirense nesse ano na Copa do Brasil. Empatou por 2-2 fora de casa e passou nos penais, né? E tem jogo de 2020 do Cuiabá contra o Figueirense. Achei estranho, porque no ano passado não faria sentido ele jogar. Ou ele tá falando desse de 2020, acho pouco provável, deve estar falando desse ano mesmo contra o Figueirense agora... Em março, né? Desse ano mesmo. Dá pro teu time tombar, mesmo que tu vai fazer essa marcação muito baixa, mas na intermediária nossa, defensiva, mas não tem problema. Agora, quando tu erra por dentro, que eles estão, como você falou, a estratégia é essa, eles vinham. Quando roubavam, eles disparavam. Então, foi avisado, mas aquilo é o tal negócio, você não pode proporcionar contra-ataque com tanta... Principalmente jogando fora de casa, né? Aí você vê que o veneno foi o contrário, né? O gol vem de um contra-ataque, de uma saída rápida, e nós marcamos. Abel, para fechar, o Caio Paulista hoje voltou a entrar depois de muito tempo, né? Ele não jogava desde aquele jogo, última rodada da Taça Guanabara, então você entrou com um time bem alternativo. E ele foi bem participativo, sofreu uma falta na entrada da área e no lance do gol ele estava no lance, né? Legal. Muito legal, porque às vezes eu falo para o meu jogador assim, sempre foi assim. Eu não faço sacanagem com o jogador. Não faço. Com nenhum. Eu posso, pela minha consciência e minha cabeça, cometer injustiça. Então, de repente, eu fui injusto com ele. De repente, um ou outro jogo já podia ter colocado mais o Wellington. Mas assim, não faço isso sacanagem, entendeu? Foi bom porque tem uma série de fatores, né, do jogo passado. Nós tomamos
Tu viu como a equipe voltou diferente para o segundo tempo? Nós tomamos o segundo gol de pênalti aos 44, 45, numa jogada boba. Depois tomamos o terceiro gol aos 46, 7 do segundo. E hoje nós conseguimos fazer um gol aí em cima da hora. Temos chamado muita atenção de início e final, de primeiro tempo, de segundo. É onde as coisas estão acontecendo, não é só para nós ou contra nós, é para todo mundo. Mas é legal isso do Caio, porque ele acabou com um problema sério que estava tendo ali do lado esquerdo. Estava fazendo 2 contra 1 em cima do Calegari, porque o Luiz não conseguia acompanhar mais. E ele cumpriu taticamente e ainda ajudou a gente na vitória. E encerrou. Falou que poderia já ter dado mais minutos para o Wellington, que talvez tivesse cometido injustiça com o Caio. Será que veremos novidades nos próximos jogos? Vamos ver, né?